Na noite em que o Brasil quase teve um presidente derrubado antes mesmo de sentar na cadeira, o relógio do Palácio do Catete marcava menos de 24 horas para a posse. Nas ruas do Rio de Janeiro, faíscas de ódio explodiam em comícios inflamados. Jornais chamavam o presidente eleito de traidor. E oficiais, jovens em farda engomada, sussurravam palavras que, até poucos anos antes, seriam impensáveis. Impedir a posse, custe o que custar. No centro desse turbilhão, um homem de fala baixa e olhar duro, vindo de uma cidadezinha do interior de Minas, lutava para manter a respiração calma. Seu nome? Arthur da Silva Bernardes. Em poucas horas, ou ele se tornaria o novo presidente da República, ou seria o protagonista de um dos maiores colapsos políticos da história brasileira. Para entender como um menino tímido de Viçosa chegou a esse ponto, tendo o país inteiro dividido entre quem queria vê-lo no poder e quem queria vê-lo no chão, é preciso voltar ao começo. Muito antes do estado de sítio, muito antes dos quartéis em rebelião, existiu apenas um garoto cercado de montanhas e segredos. Viçosa, final do século XIX. Ruas de terra batida, casas baixas, cheiro de café recém-torrado saindo das cozinhas de fogão a lenha. Ali, em 8 de agosto de 1875, nasce Arthur, filho de Felisberto Bernardes Pereira e Carlota da Silva Bernardes. Não há banda de música, nem salvas de tiro, nem manchetes de jornal. O futuro presidente chega ao mundo quase em silêncio, como se a própria história ainda estivesse decidindo que papel ele iria desempenhar. Enquanto o Império do Brasil cambaleia entre crises, revoltas e debates sobre escravidão, aquele recém-nascido mineiro dorme num quarto, simples, sem imaginar que, décadas depois, sua assinatura em papéis oficiais colocará o país em estado de sítio e o colocará em rota, de colisão com jovens oficiais armados até os dentes. A infância de Arthur é marcada por rotina, disciplina e um tipo de dureza que não aparece nas fotografias oficiais. O pai, homem sério, comerciante e fazendeiro, acredita em trabalho, economia, obediência. A mãe, mais afetuosa, tenta equilibrar a rigidez da casa com pequenas gentilezas. Um doce a mais, uma história antes de dormir, uma preocupação constante com os estudos do filho. Desde cedo, fica claro que Arthur não é o tipo de criança que faz escândalo na rua. Ele observa. Observa os homens mais velhos discutirem política na praça. Observa como um aperto de mão pode valer mais que um contrato. Observa como o medo de desagradar os poderosos faz as pessoas baixarem os olhos. Em silêncio, ele aprende uma lição que carregará para sempre. Quem manda de verdade é quem sabe controlar os bastidores. Enquanto o Brasil abandona a monarquia e proclama a República, em 1889, o jovem Arthur assiste de longe, pelas páginas de jornais que chegam atrasados a Viçosa. Para ele, a queda de Dom Pedro II não é um episódio épico visto de um palanque, mas um conjunto de letras impressas em tinta escura, lidas à luz fraca de lamparina. Ainda assim, alguma coisa o atinge em cheio. A ideia de que o poder pode mudar de mãos. Se um imperador, figura quase sagrada, pode ser derrubado por militares e políticos ambiciosos, então nada é definitivo. A política, percebe ele, é um jogo perigoso, mas também uma porta aberta para quem tiver coragem e frieza de atravessá-la. A adolescência de Arthur se desenrola no ritmo do interior. Colheitas, procissões religiosas, pequenas festas, conversas na calçada nas noites de verão, mas dentro dele o tempo corre mais rápido. Enquanto amigos se conformam com o destino de pequenos comerciantes, fazendeiros ou funcionários públicos, Arthur mira mais alto. Ele se destaca na escola, não por ser brilhante e expansivo, mas por ser obstinado, paciente, metódico. Textos difíceis de história, filosofia e direito que fazem outros colegas bocejarem, para ele são território de caça. Não há espetáculo, há acumulação. Livro após livro, palavra após palavra, ele constrói uma armadura invisível. Conhecimento, argumentos, capacidade de organização. Quando decide ir estudar direito, não é apenas um passo acadêmico, é o primeiro movimento consciente em direção ao poder. O curso de Direito, naquele fim de século, é muito mais do que formação técnica. É o principal caminho para quem sonha com a política. Faculdades de Direito são viveiros de deputados, ministros, governadores, presidentes. Ao deixar Viçosa e seguir para estudar em Minas, Arthur não está apenas viajando para outra cidade. Ele está, simbolicamente, deixando para trás o menino do interior,
e começando a moldar o político calculista que o país conhecerá anos depois. As primeiras impressões da vida estudantil são um choque. A cidade universitária, com suas ruas mais movimentadas, cafés cheios de estudantes falantes, salões onde se discute de tudo, do positivismo ao federalismo, parece outro mundo. Ali, o jovem Arthur, reservado, não é o que se destaca nas rodas de debate com frases de efeito. Ele prefere sentar-se um pouco afastado, ouvir os discursos inflamados, anotar mentalmente quem fala mais do que deve, quem impressiona, quem inspira, quem irrita. Essa capacidade de observar sem ser notado é uma de suas armas mais perigosas. Aos poucos, aproxima-se de professores influentes, de colegas com laços familiares importantes em Minas, Rio e São Paulo. Ele entende algo essencial. Antes de subir à tribuna, é preciso saber com quem se sobe. Enquanto estuda, o Brasil entra em uma fase turbulenta. A jovem república se vê às voltas com revoltas armadas, como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Notícias de navios bombardeando cidades, de combates sangrentos no sul, chegam aos jornais e enchem de tensão as repúblicas estudantis. Muitos colegas se inflamam, escolhem lados, defendem generais ou presidentes como se fosse uma partida de futebol. Arthur, ao contrário, observa o padrão. As crises vão e vêm, governos caem e sobem, mas certos grupos, fazendeiros de café, políticos, de Minas e São Paulo, continuam fortes. Ele entende que, se quiser chegar à presidência um dia, não pode ser apenas um bom orador. Precisa saber se alinhar à estrutura de poder que realmente sustenta a República. Formado em Direito, ele retorna a Minas com algo muito mais valioso do que um diploma. Uma rede. Professores que poderão indicá-lo para cargos, colegas que em breve ocuparão posições estratégicas, conhecidos que transitam entre escritórios de advocacia e gabinetes políticos. De volta ao seu estado, ele começa a advogar, mas o escritório é, ao mesmo tempo, trincheira e vitrine. Cada cliente é um contato em potencial. Cada causa é uma chance de se aproximar de fazendeiros influentes, coronéis regionais e líderes locais. O jovem advogado constrói reputação de equilibrado, confiável, pouco dado a roubos. Para muitos coronéis, acostumados a políticos barulhentos e imprevisíveis, essa frieza calculada é ouro puro. Logo vem o passo seguinte. A política formal. Arthur entra na vida pública como deputado estadual em Minas Gerais. Naquele momento, pode parecer apenas mais um político provinciano, um entre tantos. Mas por trás dos discursos protocolados, ele está aprendendo o idioma real do poder. Barganha, alianças, favores. As sessões na Assembleia são, na superfície, sobre leis e projetos. Nos corredores, no entanto, a conversa é outra. Quem apoia quem garante voto para quem, que nome será empurrado para qual cargo. O jovem deputado de fala contida torna-se rapidamente um especialista em costurar acordos. Ele não precisa ser amado. Precisa ser necessário. Minas Gerais, na República Velha, é uma peça fundamental do tabuleiro nacional. Ao lado de São Paulo, com seu café poderoso, o Estado mineiro é parte de um pacto informal que ficará conhecido como política do café com leite. Presidentes alternados entre paulistas e mineiros. Para entrar nesse jogo, não basta ser mineiro. É preciso ser o mineiro certo. Aquele capaz de unir as facções internas do Estado e, ao mesmo tempo, ser palatável às oligarquias paulistas. Arthur percebe que seu futuro depende de dois movimentos simultâneos. Dominar a política de Minas e se tornar confiável aos olhos de São Paulo. Ele começa a se aproximar de líderes estaduais. Participa da máquina partidária, apoia candidaturas estratégicas, assume cargos executivos que o colocam à prova. A ascensão de Arthur não acontece com fogos de artifício. Ela se dá em passos calculados, quase frios. Ele torna-se deputado federal, depois governador de Minas Gerais. Como governador, demonstra aquilo que Brasília, e especialmente São Paulo, quer ver: capacidade de manter a ordem, garantir a arrecadação, controlar conflitos locais. Aos olhos de muitos, ele encarna o político perfeito da República Velha. Firme, discreto, leal ao pacto das oligarquias. Mas enquanto vai subindo, a atmosfera no resto do país muda lenta e perigosamente. Nas escolas militares, jovens oficiais inquietos começam a se irritar com a corrupção eleitoral, com o domínio das oligarquias, com o jogo arranjado da política. São os tenentes, o embrião do movimento que um dia forçará Arthur a governar sob constante ameaça. É nesse cenário que um novo personagem entra em cena:
não como amigo, mas como sombra. Nilo Peçanha, ex-presidente da República, carismático, de origem mais modesta que muitos de seus concorrentes, Nilo representa algo que incomoda a velha ordem. Ele tem discurso popular, fala com as camadas urbanas, desperta simpatia em militares e em setores cansados da política do café com leite. Quando começa a se desenhar a sucessão presidencial para 1922, uma pergunta se impõe: Minas e São Paulo conseguirão impor mais um candidato ou alguém como Nilo romperá o pacto? É aqui que o destino de Arthur e Nilo começa a se enroscar, como duas linhas que caminham para um choque inevitável. Dentro de Minas, o nome de Arthur ganha força. Ele é discreto, mas eficiente. Não é um tribuno brilhante, mas é um negociador implacável. Aos poucos, as conversas em salões fechados começam a apontar na mesma direção. Bernardes pode ser o próximo presidente. A ideia, no entanto, não circula nos jornais com entusiasmo popular. Ela corre por telegramas cifrados, cartas reservadas, encontros em salas de cortinas pesadas. Enquanto isso, Nilo Peçanha se apresenta como alternativa. Um ex-presidente que critica, com certa elegância, os excessos da política oligárquica e que pode atrair a insatisfação crescente dos quartéis. O conflito central ganha contornos claros. De um lado, o candidato do pacto, Arthur Bernardes. Do outro, o desafiante e carismático Nilo Peçanha. Mas a história não estaria à altura de sua própria tensão se fosse apenas uma disputa eleitoral comum. Em 1921, quando a sucessão começa a tomar forma, surge um episódio que ameaça não apenas a candidatura de Arthur, mas toda a sua reputação, construída ao longo de décadas. A polêmica das cartas, jornais começam a publicar textos atribuídos a Bernardes, supostamente enviados ao presidente de Minas, onde ele atacaria, de forma violenta, o exército e especialmente o marechal Hermes da Fonseca. As frases são duras, ofensivas, inflamáveis. Para um país em que os militares já estão desconfiados da política, aquelas palavras são gasolina em palha seca. De repente, o político calculista, conhecido pela frieza, aparece retratado como alguém que despreza os militares, chama-os de irresponsáveis e ambiciosos. Imagine o impacto disso num Brasil em que o exército ainda carrega a memória heróica da proclamação da República. Os quartéis fervilham. Oficiais debatem, indignados, se podem aceitar que um homem que supostamente os insultou de forma tão brutal se torne comandante supremo das Forças Armadas. A candidatura de Arthur, que parecia sólida nos bastidores, agora parece caminhar sobre um lago de gelo fino. Nilo Peçanha, o rival, não precisa nem colocar a mão. A maré de revolta cresce quase sozinha. Para muitos militares, apoiar a candidatura alternativa é também um gesto de dignidade, de recusa à humilhação. Bernardes nega a autenticidade das cartas. Afirma que são falsas, montagens grosseiras usadas para destruí-lo politicamente. Mas, num tempo sem perícia moderna, sem laboratórios de análise gráfica capazes de dar um veredito rápido, a dúvida se arrasta: são verdadeiras? São falsificações? As notícias se espalham mais rápido do que qualquer esclarecimento. Nas mesas de café do Rio, nas praças de Minas, nos corredores dos quartéis, a versão mais chocante é a que prevalece. A imagem pública de Arthur, até então fria, distante, mas respeitável, passa a ser associada a alguém que, por trás de portas fechadas, insulta o próprio exército. É o tipo de marca que, numa campanha acirrada, pode ser fatal. Ao mesmo tempo, o relógio corre. A eleição está marcada. Não há tempo infinito para investigações, esclarecimentos, defesas. Cada semana que passa sem um desmentido categórico, aceita por todos, é uma semana em que o ódio cresce. O conflito com Nilo, que deveria ser apenas uma disputa entre projetos políticos diferentes, ganha contornos emocionais. De um lado, o candidato supostamente ofensivo ao exército. Do outro, aquele que se apresenta como alternativa mais amigável aos fardados. O limite de tempo transforma cada comício, cada editorial de jornal, cada reunião de cúpula em uma batalha decisiva. No núcleo da campanha de Bernardes, instala-se uma tensão permanente. Seus aliados insistem. É preciso manter a calma, reafirmar a falsidade das cartas, confiar na força do pacto. Minas, São Paulo. Seus adversários, porém, exploram cada frase, cada hesitação, cada boato. O país, já cansado de eleições marcadas por fraudes e coronelismo, passa a olhar a disputa com uma mistura de cinismo e esperança.
Alguns acreditam que a vitória de Nilo poderia significar uma rachadura no sistema oligárquico. Outros, presos à lógica da República Velha, temem que qualquer ruptura leve à instabilidade total. No centro dessa encruzilhada histórica, Arthur Bernardes se movimenta com o mesmo método de sempre. Negocia, garante apoios, consolida a máquina eleitoral. O dia da eleição se aproxima como um trem em alta velocidade. As campanhas se intensificam, discursos se inflamam. O país parece dividido em dois mundos paralelos. Nos comícios pró-Bernardes, fala-se em ordem, continuidade, segurança, respeito aos estados e à autonomia regional. Nos comícios pró-Nilo, as palavras são renovação, justiça, ruptura com o domínio de Minas e São Paulo. Em muitos quartéis, o nome de Nilo ecoa com mais simpatia. Mas a engrenagem eleitoral, com seus currais, suas listas de votantes controladas por coronéis, suas pressões e barganhas, pende para o lado de Bernardes. Ainda assim, nada parece garantido. O fantasma das cartas continua rondando a cabeça de militares e civis. Chega, enfim, o momento decisivo. O dia da votação. Nas cidades, filas se formam diante das sessões eleitorais. Nem todos que chegam ali votam de fato. O sistema está longe de ser limpo. Há manipulação, há pressão, há votos orientados por coronéis. Mas mesmo dentro desse universo de vícios, paira uma sensação de que algo maior do que o habitual está em jogo. Em várias unidades militares, oficiais acompanham a apuração com o coração acelerado. Muitos já declararam que não aceitarão calados a vitória de alguém que consideram inimigo do exército. O conflito entre Bernardes e Nilo, que começou como disputa política, agora ameaça transbordar para as armas. Quando os resultados apontam a vitória de Arthur Bernardes, o silêncio que antecede a tempestade paira pelo país. Nos gabinetes, aliados se cumprimentam com sorrisos nervosos, quase forçados. Eles sabem que ganharam a eleição, mas não têm certeza se ganharam o direito de governar em paz. Nos quartéis, rostos tensos, punhos cerrados. Para muitos tenentes, subalternos e até oficiais de patente mais alta, aquele resultado é a prova definitiva de que o sistema político está podre. Em vez de aceitar, eles começam a pensar em reação. Não estamos ainda na explosão aberta do tenentismo, nem no estado de sítio que marcará o governo Bernardes, mas todas as peças estão em posição. Naquela noite, enquanto telegramas cruzam o país anunciando a vitória de Arthur, o futuro presidente se vê entre dois sentimentos contraditórios: a consagração de uma trajetória construída com cálculo e disciplina e a percepção angustiante de que a cadeira que o espera no PEI. Rio de Janeiro não é um trono, mas uma espécie de pólvora prestes a explodir. O rival, Nilo Peçanha, mesmo derrotado nas urnas, deixa como herança um país dividido, um exército inflamado, uma oposição disposta a tudo. E, enquanto a madrugada avança, o relógio da história continua marcando, implacável. Faltam poucos meses para a posse. Poucos meses para que o conflito que começou nas urnas se transforme em algo ainda mais perigoso. Poucos meses para que o menino de Viçosa, o advogado calculista, o governador eficiente, descubra quanto custa, de verdade, sentar na cadeira mais alta da República. O homem ainda nem tinha sentado na cadeira presidencial. E já havia gente disposta a morrer em seu nome, ou para impedir que ele governasse um único dia. Canhões apontados contra a própria cidade do Rio de Janeiro, metralhadoras voltadas para um forte do exército, jovens oficiais marchando rumo a uma morte quase certa apenas para gritar, com o último fôlego, que não aceitavam Arthur Bernardes como presidente. Enquanto os primeiros tiros ecoavam na orla de Copacabana, o próprio Bernardes estava a centenas de quilômetros dali, em Minas, cercado de papéis, telegramas e conselheiros, tentando com voz baixa e raciocínio frio controlar um incêndio que crescia rápido demais. Ele havia vencido a eleição, mas a partir daquele momento, tudo o que se movia ao redor dele, generais, rivais políticos, jornais e conspiradores, parecia trabalhar em uma única direção: correr contra o relógio para impedir que o presidente eleito chegasse vivo e inteiro ao dia da posse. Os meses que se seguiram à vitória nas urnas tiveram um sabor estranho, quase amargo. Oficialmente, Arthur Bernardes era o presidente eleito da República. Na prática, era um homem sitiado por desconfianças. Em Viçosa e em Belo Horizonte, as homenagens, banquetes e discursos elogiosos se misturavam com notícias sombrias vindas da capital federal. Reuniões inflamadas no clube militar, manifestos de oficiais indignados, artigos de jornal que repetiam dia após dia
O mesmo refrão. As cartas existem. O futuro presidente despreza o exército. Não se pode entregar a chefia da nação a um inimigo fardado. Cada novo texto publicado parecia reabrir a ferida que Bernardes tentava cicatrizar à força de desmentidos. Nilo Peçanha, o rival derrotado, não desapareceu com o resultado oficial. Pelo contrário, reapareceu como espécie de estandarte da contestação. Em discursos cuidadosos, ele se apresentava como alguém que aceitara o veredito das urnas, mas que não fechava os olhos para as irregularidades do processo e para a justa indignação dos militares. Era uma dança precisa sobre uma linha finíssima. Não conclamar abertamente a revolta, mas alimentar a ideia de que o país tinha sido entregue a um homem que insultara o exército. Em cafés do Rio, em rodas políticas de São Paulo, em salões discretos de Minas, a pergunta se repetia: se Bernardes cair, quem entra em seu lugar? O nome de Nilo surgia quase automaticamente. No meio desse jogo, o tempo era um personagem silencioso e implacável. Havia uma data marcada: 15 de novembro de 1922. Até lá, o presidente em exercício, Epitácio Pessoa, deveria administrar um país em ebulição, enquanto o presidente eleito tentava, à distância, garantir que aquele dia realmente chegaria. Cada semana parecia trazer um novo foco de crise. Protestos de oficiais, editoriais cada vez mais agressivos, reuniões em que se discutia, sem meias palavras, a possibilidade de anular o resultado eleitoral. Em muitas dessas conversas, a sombra de Nilo pairava como uma alternativa pronta, um plano B que poderia ser acionado se o plano A, Bernardes na presidência, se mostrasse perigoso demais. O confronto que vinha se construindo não era apenas entre um homem e seus adversários. Era o choque de dois conceitos de república. De um lado, a velha engrenagem oligárquica, com Minas e São Paulo ajustando o rumo do país em conversas reservadas, garantindo estabilidade à custa de eleições viciadas. De outro, militares jovens, muitos de origem modesta, indignados com fraudes, coronelismo e privilégios eternos, sonhando com um país mais limpo, ainda que não soubessem exatamente como construí-lo. Bernardes simbolizava para esses oficiais a continuidade do jogo marcado. Nilo, de maneira quase inevitável, passou a ser visto como a oportunidade de uma virada, mesmo que ele próprio não encarnasse uma revolução. Dentro de Minas, Bernardes fazia o que sempre soube fazer: reorganizar forças, costurar alianças, reforçar sua base de apoio. Como governador, ganhar a fama de administrador firme. Como presidente eleito, precisava provar que, mesmo sob fogo cerrado, não perderia o controle. Reuniões longas se tornaram rotina. Coronéis importantes eram chamados ao palácio. Líderes regionais, consultados um a um. O exército não governa, repetia-se em voz baixa, quase como um mantra. Mas nas entrelinhas, todos sabiam que, sem ao menos neutralizar a hostilidade militar, a posse de Bernardes poderia se transformar em um espetáculo de humilhação ou violência. O choque entre o governo de Epitácio Pessoa e os militares ganhou forma concreta em um endereço específico: o Clube Militar, no Rio de Janeiro. Presidido pelo Marechal Hermes da Fonseca, ex-presidente da República, o clube tornou-se, naquele início de década, muito mais do que um espaço de confraternização. Virou centro articulador da insatisfação fardada. Em reuniões cada vez mais tumultuadas, criticava-se a política suja, denunciavam-se fraudes, atacava-se a candidatura de Bernardes. Quando o governo decidiu intervir, fechando o clube e prendendo Hermes, as faíscas caíram diretamente sobre o combustível que já se acumulava havia anos nos quartéis. Para muitos jovens oficiais, os futuros tenentes do movimento que entraria para a história, aquele gesto foi a gota d'água. Ver um marechal respeitado, herói aos olhos de grande parte da tropa, ser humilhado por um governo civil que, na visão deles, representava tudo o que havia de mais podre na política, foi insuportável. E na narrativa que circulava nos corredores, esse governo podre estava de mãos dadas com Arthur Bernardes, o homem das cartas ofensivas. O produto acabado do pacto entre Minas e São Paulo, o alvo preferencial, passou a ser claro: impedir, a qualquer custo, que aquele mineiro de fala baixa chegasse à presidência. Enquanto o ambiente nos quartéis fervia, Bernardes mantinha, em público, uma postura de frieza e legalismo. Repetia que fora eleito dentro das regras, que as cartas eram falsas,
que o país não poderia ser refém de paixões militares. Nos bastidores, porém, tinha plena consciência do risco. Telegramas vindos do Rio descreviam, em linguagem codificada, reuniões estranhas aqui, conversas tensas ali, oficiais indóceis acolá. Amigos próximos aconselhavam prudência, evitar declarações inflamadas, não provocar o exército, deixar que o governo Epitácio lidasse com a crise. Era uma equação delicada. Mostrar firmeza sem parecer provocador, defender a ordem sem dar munição aos que o acusavam de autoritário. O tempo corria. 4 meses para a posse. Depois, 3. Depois, 2. A cada nova rodada de boatos surgia uma possível solução preventiva. Anular a eleição. Declarar Bernardes inelegível. Convencê-lo a renunciar em nome da pacificação nacional. Adiar a posse, entregar o cargo a um nome de consenso e, curiosamente, esse nome, de consenso, quase sempre, atendia pelo mesmo nome, Nilo Peçanha. O rival derrotado nas urnas via sua figura crescer na crise, mesmo sem liderar abertamente uma conspiração. Era como se o país inteiro, dividido, olhasse para ele e perguntasse em silêncio: se este presidente eleito cair, você assume? No interior dos quartéis, a linguagem era menos sutil. Entre jovens oficiais, a palavra golpe deixava de ser tabu e se transformava em pauta de reunião. Alguns defendiam uma ação rápida, ainda durante o governo de Epitácio, para forçar a anulação da eleição. Outros queriam esperar o momento exato, quando a cerimônia de posse aproximasse, para dar um golpe espetacular que ridicularizasse o sistema político inteiro. Em cadernos pessoais, em bilhetes trocados às escondidas, repetia-se a mesma ideia. Não podemos permitir que Bernardes sente naquela cadeira. Então veio 5 de julho de 1922. Com o sol ainda tímido sobre o Rio de Janeiro, o Forte de Copacabana, um dos símbolos da defesa costeira da capital, começou a se movimentar de forma incomum. Oficiais jovens, fardas alinhadas, expressão dura. Dentro daquelas paredes de pedra, decidiu-se que a solução não seria mais apenas conversa, manifesto, discurso. A resposta viria em calibre pesado. A revolta começava. Canhões que deveriam apontar para o mar se voltaram, num gesto simbólico e violento, contra a própria cidade, contra o próprio regime, que haviam jurado defender. As primeiras salvas estremeceram a orla. Moradores assustados corriam para as janelas, tentando entender por que o som das explosões vinha do lado errado. O governo reagiu. Baterias em outros pontos da cidade responderam ao fogo. Navios de guerra posicionaram-se para bombardear o forte rebelde. A capital, em poucas horas, tornou-se uma espécie de palco de guerra, com fumaça, destroços, gritos, ordens transmitidas às pressas. No centro do furacão, um punhado de homens convicto de que estava defendendo a honra do exército ao desafiar o sistema que sustentava Bernardes. Para o público, a revolta de Copacabana era, oficialmente, contra o governo de Epitácio Pessoa. Mas nas conversas sussurradas, ficava claro que havia um alvo mais profundo. O presidente eleito. É o ensaio geral, diziam alguns conspiradores. Se der certo, Bernardes não toma posse. Se der errado, ao menos mostramos que não aceitaremos qualquer um na presidência. A figura de Nilo aparecia, mais uma vez, como possibilidade para um cenário de reordenação. Alguns oficiais sonhavam abertamente com um acordo em que o Congresso, sob pressão, anulasse a eleição de Bernardes e, em nome da estabilidade, escolhesse o ex-presidente contestador como solução de compromisso. A rebelião foi reprimida com violência. O forte foi bombardeado, a resistência se esgotou. Um pequeno grupo, liderado por jovens oficiais, decidiu então fazer algo ainda mais dramático. Sair pelas ruas, em marcha, sabendo que provavelmente seria massacrado. Aqueles homens, mais tarde conhecidos como os 18 do Forte, caminharam pela Avenida Atlântica como quem desfila para a história e para a morte. Civis assistiam em silêncio, alguns em lágrimas, outros em choque. Aquele cortejo suicida que, de algum modo, resumia a tragédia daquele momento. Um país em que jovens estavam prontos para cair no chão, ensanguentados, apenas para tentar impedir que um presidente eleito subisse ao poder. Em Minas, Bernardes recebeu a notícia da revolta com uma mistura de frieza calculada e angústia íntima. Nas aparências, reagiu como se esperava de um presidente eleito. Condenou a rebelião, defendeu a legalidade, manifestou solidariedade. Ao governo, falou em necessidade de restabelecer a ordem.
Em privado, porém, sabia que aqueles tiros, aqueles corpos caídos na Avenida Atlântica, eram também um recado dirigido a ele. Não importava o quanto insistisse na falsidade das cartas. Para uma parte significativa dos oficiais, ele já estava marcado como inimigo. E essa marca não sumiria com comunicados oficiais. O governo de Epitácio aproveitou a revolta para apertar ainda mais o torniquete, decretou estado de sítio, ampliou poderes repressivos, perseguiu opositores, censurou a imprensa. Em teoria, a medida era temporária, uma resposta à ameaça à ordem. Na prática, uma sombra autoritária passou a pairar sobre o país, preparando o terreno para o tipo de governo que Bernardes, pouco tempo depois, seria acusado de encarnar. A ironia era cruel. O homem que ainda lutava para tomar posse já era visto, por muitos, como o símbolo do estado de sítio, mesmo antes de assiná-lo. Nilo Peçanha, neste novo cenário, tentou calibrar sua posição. Não podia se associar diretamente a uma revolta militar que terminara com mortos nas ruas. Mas também não podia se alinhar ao discurso de dureza do governo, sob pena de perder o capital político que acumulava. Seus discursos se tornaram ainda mais ambíguos e sofisticados. Falava em respeito às instituições, mas criticava uma eleição manchada de dúvidas. Condenava a violência, mas afirmava entender a indignação dos jovens oficiais. Aos olhos de muitos, mantinha-se como alternativa moralmente aceitável ao presidente das cartas. A relação entre Bernardes e seu rival assumiu então um tom quase de duelo à distância. De um lado, o mineiro, apoiado pela máquina dos estados dominantes, tentando atravessar um corredor repleto de minas terrestres até o dia da posse. De outro, o fluminense, ex-presidente carismático, caminhando com cuidado para não parecer golpista, mas deixando aberta a possibilidade de que o sistema o chamasse, em última instância, para salvar o país do caos. Em salões discretos em Brasília e no Rio, políticos experientes desenhavam cenários em pedaços de papel. Em vários deles, o nome de Bernardes era riscado, e o de Nilo circulado com um círculo grosso de tinta azul. Mesmo assim, a engrenagem da República Velha era mais resistente do que parecia. Minas e São Paulo, unidos, ainda eram uma força colossal. A anulação da eleição de Bernardes não seria apenas uma concessão ao exército. Seria também uma derrota humilhante para as oligarquias, que, há décadas, controlavam a sucessão presidencial. Muitos coronéis, fazendeiros e políticos regionais chegaram à mesma conclusão incômoda. Se cedessem naquele ponto, abririam uma porta, que talvez nunca mais conseguissem fechar. O recado que circularia pelo país seria devastador. Bastaria o exército se irritar para derrubar um presidente eleito. Foi assim que, lentamente, um consenso áspero começou a se formar entre os poderosos civis. Bernardes precisava tomar posse. Não porque fosse amado, não porque fosse a melhor opção, não porque não houvesse dúvidas, mas porque recuar significaria admitir que o poder real havia escorregado de vez das mãos da política para a farda. A partir desse momento, a disputa mudou de tom. A questão já não era se ele tomaria posse, mas como e a que preço. Garantir a cerimônia no dia marcado significava atravessar um campo minado de ressentimento militar, conspirações, ameaças veladas e, em alguns casos, muito pouco veladas. À medida que o 15 de novembro se aproximava, o país entrou numa espécie de contagem regressiva nervosa. Faltavam 30 dias. Depois, 15. Depois, 10. Rumores de conspiradores circulavam como correntes invisíveis. Planos de levantes simultâneos em quartéis, projetos de novos manifestos militares, boatos de que navios de guerra poderiam se recusar a saudar o novo presidente. Jornais traziam, nas entrelinhas, um clima de suspense sufocante. Ninguém dizia abertamente, vai haver golpe. Mas quase todos, nas conversas privadas, usavam essa palavra com uma naturalidade assustadora. Bernardes, por sua vez, preparava-se para o poder como um general que se prepara para uma campanha militar. Estudava relatórios, avaliava possíveis ministros, ajustava alianças, calculava gestos simbólicos que pudessem acalmar, ao menos em parte, o exército. Falava-se em nomes aceitáveis para a pasta da guerra, em concessões pontuais a oficiais influentes, em promessas de modernização das forças armadas. Tudo isso sem dar a impressão de fraqueza. Ceder demais, desde o início, poderia ser interpretado como convite ao avanço da indisciplina. A linha era fina demais, e os passos, obrigatoriamente milimétricos.
Nos últimos dias antes da posse, o Rio de Janeiro assumiu o clima de cidade sob cerco. Tropas circulavam pelas ruas com mais frequência do que o habitual. Postos de guarda foram reforçados. Boatos de atentados corriam de boca em boca. Em cafés, cochichava-se sobre possíveis tentativas de assassinar o presidente eleito no trajeto da estação até o palácio. Em corredores do poder, discutiam-se rotas alternativas, esquemas de segurança reforçados, mudanças de última hora na programação oficial. Havia, pairando sobretudo, uma sensação de que qualquer erro, qualquer gesto mal calculado, poderia acender um pavio curto demais. Nilo, vendo a hora decisiva se aproximar, encontrava-se diante de uma encruzilhada moral e política. Se se aproximasse demais dos militares mais exaltados, corria o risco de ser arrastado para um golpe fracassado e ver sua carreira afundar junto. Se se afastasse demais, perdia o papel de alternativa. Ele escolheu o meio-termo incômodo. Manteve-se crítico, mas não conspirador explícito. Para muitos tenentes, foi uma decepção silenciosa. Para as oligarquias, um alívio discreto. A possibilidade de que ele surgisse como presidente salvador naquele momento parecia diminuir a cada dia que passava sem um gesto mais ousado. Na véspera da posse, o Brasil respirava como quem tenta encher os pulmões antes de mergulhar em águas desconhecidas. No Palácio do Catete, luzes acesas até tarde, conversas em voz baixa, papéis sendo revisados pela última vez. No quartel, olhares duros, lembranças recentes dos companheiros mortos em Copacabana, discussões em que a palavra honra surgia com frequência quase obsessiva. Em Minas, onde Bernardes se preparava para viajar, a calma aparente escondia corações acelerados. Era como se o país inteiro estivesse alinhado em dois lados de uma ponte estreita, observando atentamente o momento em que aquele homem, marcado pela vitória e pelo ódio, colocaria o primeiro pé no tablado da cerimônia. A noite caiu, pesada sobre o rio. As manchetes do dia seguinte já haviam sido parcialmente redigidas. Faltava apenas saber qual tom predominaria: a celebração da posse ou o relato de um desastre. Relógios marcavam horas que pareciam passar devagar demais. Em alguns lares, rezava-se para que nada de grave acontecesse. Em outros, praguejava-se contra o presidente eleito. Nos quartéis, grupos pequenos se reuniam em cantos discretos, trocando olhares significativos, mas sem coragem, ou sem condições, de acionar um novo levante ali, naquela noite. Em meio a esse clima de suspensão, Arthur Bernardes, sozinho por instantes raros, tinha diante de si um silêncio denso. Pensava no menino de Viçosa, no estudante observador, no advogado calculista, no governador disciplinado. Pensava nos votos que o levaram até ali, nas cartas que o perseguiram como maldição, nos canhões de Copacabana que cuspiram fogo em seu nome antes de ele assinar o primeiro decreto. Pensava talvez na frase que ouvira mais de uma vez: é melhor desistir, por você e pelo país. Mas recuar, naquele ponto, significaria entregar à força o que conquistara dentro das regras. Ainda que regras viciadas. E isso, para um homem que construíra sua trajetória inteira sobre a ideia de controlar os bastidores, era inaceitável. Quando o relógio se aproximou da meia-noite, faltavam menos de 24 horas para a cerimônia que transformaria, oficialmente, o presidente eleito em presidente empossado. O país parecia segurar o próprio fôlego, à espera do primeiro gesto do dia seguinte. O embarque, o discurso, o desfile, o juramento. A rivalidade com Nilo, as cartas polêmicas, a rebelião de Copacabana, o estado de sítio, os acordos de bastidores, tudo parecia convergir para aquele ponto exato, como se o Brasil estivesse diante de uma linha que, uma vez atravessada, não permitiria retorno. O que ninguém sabia ainda era que o verdadeiro teste do governo Bernardes não seria apenas chegar à posse, mas sobreviver ao que viria depois, quando o estado de sítio deixasse de ser uma medida emergencial e passasse a ser, na prática, o ritmo cotidiano de um país governado sob permanente ameaça. No dia em que finalmente ergueu a mão para jurar a Constituição, enquanto o hino ecoava no salão e as faixas verde-amarelas tremulavam, orgulhosas, Arthur Bernardes tinha uma certeza fria. Para que aquele momento existisse, homens tinham sido presos, calados, exilados. E alguns tinham tombado com o rosto na calçada em Copacabana. A posse parecia um dia de festa para o país. Para ele, era apenas a abertura de um novo cerco. Do lado de fora, multidões curiosas se acotovelavam para ver o novo presidente passar. Do lado de dentro, telegramas falavam em
Agitação. Nos quartéis. Boatos de novo levante. Oficiais insatisfeitos. Era como se o Brasil tivesse vestido suas melhores roupas para esconder, sob o paletó engomado, um colete à prova de balas. Ao sentar na cadeira presidencial, Bernardes não teve o luxo de contemplar o símbolo, de se emocionar com o peso da história. Em sua cabeça, o que soava mais alto não eram as palmas, e sim o relógio. 4 anos. 4 anos para governar um país que parecia à beira de uma guerra civil muda. 4 anos para provar que o poder civil ainda mandava. Mais do que fardas indignadas, 4 anos para mostrar a Minas e São Paulo que não haviam apostado no cavalo errado. Cada dia de mandato seria, na prática, uma disputa contra o tempo e contra inimigos que não se viam nos retratos oficiais. Logo nas primeiras semanas, ficou claro que o governo Bernardes não seria um governo normal. O estado de sítio, decretado no calor da crise de 1922, não foi recolhido como medida excepcional que cumprira seu papel. Ao contrário, passou a ser renovado, prorrogado, estendido, como se o país vivesse num eterno quase em paz, quase em guerra, quase em ordem. A cada novo pedido ao Congresso para manter o estado de sítio, a justificativa vinha envolta em palavras solenes: defesa da ordem, ameaça à estabilidade, proteção das instituições. Mas na prática, o que se consolidava era um regime em que o presidente governava com poderes ampliados, sob a suspeita permanente de parte do exército. Nos corredores do Palácio do Catete, o clima era ao mesmo tempo tenso e disciplinado. Bernardes estabeleceu um ritmo de trabalho que deixava assessores exaustos. Pilhas de documentos, anotações minuciosas, decisões pesadas, tomadas em voz baixa, após horas de leitura. Ele não era um tribuno inflamado. Era um administrador que gostava de números, relatórios, detalhes. Mas por trás dessa fachada de burocrata obstinado, pulsava a certeza de que qualquer vacilo seria usado pelos adversários para dizer: viram? O mineiro das cartas não dá conta do recado. A rivalidade com Nilo ainda projetava sua sombra sobre cada gesto, como se o ex-presidente derrotado estivesse sentado invisível na outra ponta da mesa, fiscalizando tudo. Nilo Peçanha, depois da posse, assumiu um papel ambíguo e perigoso. Não era o líder de uma oposição aberta, como nos livros didáticos se espera de um derrotado elegante. Era antes um farol para todos, os descontentes que não se viam representados na figura de Bernardes. Em discursos repletos de alusões, falava de regime de exceção, de governo nascido sob dúvidas, de necessidade de reconciliação com o exército. Não dizia literalmente: eu deveria estar ali. Mas a mensagem se insinuava nas entrelinhas. Em cafés e clubes, ecoava o comentário maldoso: se fosse Nilo no Catete, não haveria tanto soldado descontente. Mesmo assim, Bernardes sabia que não podia governar apenas com medidas de força. Enquanto pedia a renovação do estado de sítio, falava em reorganizar as finanças, modernizar a infraestrutura, fortalecer a produção. De café que sustentava a República Velha, recebia economistas, discutia dívidas externas, pensava em estradas de ferro, em portos, em escolas técnicas. Havia, em seu projeto, a ideia de um Estado mais organizado, menos improvisado, capaz de controlar as províncias rebeldes não somente com baionetas, mas também com ferrovias, telégrafos e arrecadação eficiente. O problema era que, a todo momento, o ruído das armas voltava a atravessar qualquer plano de longo prazo. Nos quartéis, o ressentimento não se dissolveu com a posse. Cristalizou. Muitos tenentes viam o estado de sítio como um insulto direto. Na narrativa que circulava entre eles, aquele era o governo que só se sustentava calando vozes e punindo militares que ousavam criticar. As conversas em alojamentos e refeitórios tornaram-se mais ásperas. Lembrava-se dos 18 do Forte como mártires. Exaltavam-se nomes de oficiais punidos. Criavam-se lendas heróicas a cada transferência. Disciplinar, ordenada pelo governo. Aos poucos, a oposição fardada deixava de ser uma faísca isolada e passava a ser um sentimento difuso, quase uma identidade. Bernardes acompanhava tudo em relatórios discretos, enviados por aliados de confiança espalhados pelo país. Em um dia, chegava um telegrama falando de oficiais rebeldes em Mato Grosso. No outro, um informe sobre reuniões suspeitas em Curitiba. Depois, recortes de jornais do Rio Grande do Sul, onde a turbulência política assumia contornos de guerra regional. Era como se o mapa do Brasil, estendido sobre sua mesa, estivesse coberto por pequenas brasas,
prontas para se transformarem em incêndio. O presidente tinha a caneta, mas os tenentes tinham armas. E, o que era pior, a juventude e a disposição de morrer por uma causa. Nebulosa, porém apaixonante. Foi nesse cenário que a primeira grande explosão do tenentismo durante seu governo realmente ganhou forma. A Revolução de 1923, Mirinois, Rio Grande do Sul, e logo depois, a Revolta de 1924 em São Paulo. No Sul, o conflito começara como disputa local entre facções políticas, mas Bernardes sabia que qualquer guerra regional podia ser a brecha perfeita para militares inconformados testarem seus limites. O país assistia, atordoado, a combates entre chimangos e maragatos, trincheiras abertas em estâncias, famílias inteiras fugindo da zona de combate. No Catete, o relógio corria. Era preciso pacificar o Sul antes que o fogo chegasse a outros estados, antes que Nilo e a oposição usassem o caos como prova da incapacidade do governo. O presidente escolheu uma estratégia curiosa para o conflito gaúcho. Misturou dureza e negociação, autorizou reforço militar, mas também enviou emissários para conversar com os líderes em guerra, insistindo que o governo federal não permitiria a fragmentação da República. O Pacto de Pedras Altas, que ajudou a pôr fim à Revolução no Rio Grande do Sul, foi resultado desse jogo delicado. Bernardes não era um pacifista. Via a paz como instrumento de controle. Encerrado o conflito, respirou por alguns instantes, apenas para descobrir, pouco depois, que a tempestade seguinte seria ainda mais intensa, e desta vez bem no coração econômico do país. Em 1924, quando a revolta eclodiu em São Paulo, o choque foi muito mais profundo. Não era uma guerra regional distante. Era a principal cidade industrial do Brasil, o símbolo do café e do progresso, entrando em confronto armado com o próprio governo federal. Tenentes, agora mais experientes e mais ousados, tomaram quartéis, proclamaram manifestos, ocuparam prédios estratégicos, instalaram metralhadoras nos telhados, ergueram barricadas, cortaram linhas telegráficas. São Paulo, de repente, parecia cenário de guerra europeia, com fumaça, sirenes improvisadas, famílias correndo pelas ruas carregando malas e crianças. O que mais impressionou Bernardes nos relatórios sobre São Paulo não foi apenas a ousadia dos rebeldes, mas o apoio silencioso que encontravam em setores da população. Comerciantes fechavam portas não apenas por medo das balas, mas por simpatia discreta pelos oficiais que falavam em limpar a política. Acabar com as oligarquias. Para um presidente formado nos métodos da República Velha, era quase um pesadelo. Perceber que o pacto entre café, voto controlado e estabilidade já não convencia tanta gente quanto antes. A revolta de São Paulo não era somente um problema de disciplina militar. Era um sinal de que algo mais profundo entrava em decomposição. A resposta do governo foi brutal. Bombardeios aéreos, artilharia pesada, cerco à cidade. Aviões, em número ainda pequeno, lançavam bombas sobre bairros suspeitos de abrigar rebeldes, inaugurando no Brasil uma imagem assustadora: a da guerra caindo do céu sobre telhados de famílias civis. Tiros sacudiam a madrugada. Sirenes improvisadas uivavam. Igrejas se enchiam de fiéis, rezando por um fim rápido àquela loucura. Nos jornais, que trabalhavam sob censura rígida, as notícias vinham filtradas, mas as entrelinhas eram eloquentes. Havia mortos, feridos. A cidade estava ferida, e o presidente havia decidido esmagar a revolta, custasse o que custasse. Essa decisão não passou sem críticas. Nilo Peçanha, em discursos que misturavam indignação e cálculo frio, falava de bombas sobre o próprio povo, de governo que não sabe dialogar, apenas punir. Ele insinuava que, com outra liderança, sem dizer claramente qual, São Paulo teria sido reconduzida à ordem sem tamanha violência. Bernardes, ouvindo os ataques do rival, não podia deixar de notar a ironia. O mesmo homem que se apresentara como defensor da legalidade, agora o acusava por usar os instrumentos previstos pelas próprias leis de exceção. Na cabeça do presidente, a rivalidade com Nilo deixava de ser apenas uma disputa política e passava a se tornar um duelo moral pelo direito de definir o que era, afinal, a ordem. No entanto, um golpe inesperado alterou, à força, essa equação. Em 1924, enquanto o país ainda lambia as feridas do Levante Paulista, Nilo Peçanha morreu repentinamente. O rival que assombrara a campanha, que pairara como alternativa constante, que criticara com veemência o estado de sítio, simplesmente desapareceu da cena.
deixando um vazio estranho. Muitos adversários de Bernardes ficaram órfãos de liderança. Para o presidente, foi um choque ambíguo. De um lado, desaparecia o rosto mais visível da contestação civil. De outro, evaporava-se. Também o alvo preferencial, a figura contra a qual ele havia organizado parte de sua própria narrativa. Com a morte de Nilo, a oposição ao governo Bernardes mudou de rosto. Já não se concentrava em um ex-presidente eloquente, e sim em grupos dispersos, alguns civis, outros militares, ainda mais imprevisíveis. O tenentismo, em particular, ganhou uma aura quase mística. Os rebeldes derrotados em São Paulo não se renderam todos. Muitos se retiraram, se reagruparam, e foi desse caldo que nasceu a Coluna Prestes. Jovens oficiais, liderados por Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, decidiram que já não confiavam no jogo político tradicional. Em vez de manifestos na capital, escolheram outro caminho: marchar pelo interior do país, de estado em estado, como um espectro armado, questionando o próprio fundamento do regime. A notícia da formação da coluna caiu sobre o gabinete de Bernardes como um balde de água gelada. Não se tratava mais de um foco isolado de revolta numa cidade. Era uma tropa móvel que atravessava fronteiras estaduais, escapava de cercos, ganhava simpatizantes em vilas esquecidas pelo poder central. A Coluna Prestes transformou o mapa do Brasil numa espécie de tabuleiro vivo. Enquanto o governo deslocava tropas para um lado, os rebeldes escorriam para outro, surgiam de repente em lugares improváveis, atravessavam rios, montanhas, matas, como se o território fosse uma imensa peça de teatro de guerra. O tempo, mais uma vez, virou inimigo do presidente. Quanto mais a coluna se mantinha em marcha, mais o governo parecia fraco e inoperante. Relatórios sobre a Coluna Prestes traziam imagens que chocavam Bernardes e seus ministros. Soldados com uniformes em farrapos, botas, gastas até quase desaparecer. Alguns descalços, alimentando-se do que conseguiam obter em povoados pobres. E, ainda assim, avançando. O contraste era brutal. De um lado, o Estado com sua máquina, seus quartéis, sua burocracia. De outro, um punhado de homens exaustos, mas movidos por uma crença quase fanática de que representavam um Brasil traído. O governo tentava usar tudo o que tinha, tropas regulares, forças estaduais, polícia, para cercar a coluna. Mas, a cada fracasso, a sensação era de que os papéis se invertiam. O poder oficial parecia cada vez mais acuado. Em reuniões fechadas, alguns aliados sugeriam medidas ainda mais drásticas. Ampliar o estado de sítio, restringir ainda mais liberdades, prender suspeitos em massa. Bernardes, que já governava sob a marca de presidente do estado de sítio, via-se diante da tentação perigosa de aprofundar ainda mais esse caminho. Sabia, porém, que havia um limite. Empurrar demais a corda poderia provocar exatamente o que queria evitar: um levante ainda maior, mais organizado, talvez com participação de oficiais mais graduados. Precisava encontrar um equilíbrio impossível entre repressão e preservação mínima da fachada liberal da República Velha. Enquanto enfrentava essa guerra de desgaste com o tenentismo, o presidente continuava a tocar a agenda administrativa. Refinanciou dívidas, negociou com banqueiros estrangeiros, apoiou políticas de valorização do café, investiu em obras de infraestrutura, tentou impor disciplina fiscal aos estados. Em atas de reuniões ministeriais apareciam discussões sobre portos, ferrovias, escolas, códigos legais, mas quando esses mesmos documentos eram lidos pelos opositores, a interpretação era outra. Viam neles um esforço para fortalecer um Estado que servia, em primeiro lugar, às oligarquias tradicionais, não ao povo ou aos soldados que derramavam sangue nas revoltas. A cada ano que passava, a pressão aumentava. Bernardes sabia que não governaria para sempre. O calendário eleitoral não parava. Precisava, ao mesmo tempo, sobreviver politicamente, manter o exército sob controle e preparar a própria sucessão. Em conversas com líderes de Minas e São Paulo, discutia-se o nome que deveria vir depois dele, em 1926. A escolha não podia ser qualquer uma. Precisava ser alguém capaz de garantir continuidade, mas também de oferecer ao país a impressão de um novo começo, menos marcado pelo estado de sítio. Foi nesse contexto que se consolidou o nome de Washington Luiz, o paulista enérgico, prefeito e depois governador, que simbolizava
Para muitos, a modernidade urbana que São Paulo tanto gostava de exibir, a decisão de apoiar Washington Luiz não foi apenas um gesto de rotina da política do café com leite. Foi também uma jogada calculada contra a memória de Nilo e contra a energia difusa da oposição. Ao patrocinar um candidato forte, articulado, com base própria em São Paulo, Bernardes esperava encerrar o mandato entregando o país a alguém que pudesse negociar com os militares de outra forma. Alguém que recebesse menos heranças envenenadas do que ele próprio recebera. Mas para isso, precisava atravessar inteiro os últimos anos de mandato, sempre com a sombra da coluna Prestes cruzando o interior como ameaça e símbolo. Em 1925 e 1926, o conflito com o tenentismo continuou, mas algo começou a mudar lentamente. A coluna Prestes, embora indomável, também se desgastava. A falta de recursos, as doenças, o cansaço permanente corroíam as forças de seus integrantes. Bernardes, por sua vez, aprendeu a usar o cansaço como arma. Em vez de buscar uma vitória retumbante, passou a apostar no esgotamento mútuo. Oferecia anistias parciais aqui, promovia punições, exemplares ali, reorganizava comandantes nos estados, trocava chefias de polícia. Era como se tentasse pacientemente desmontar a rede de simpatias que alimentava os rebeldes, cortando seus apoios um a um, sem que o público percebesse claramente onde começava a força e onde terminava a astúcia. Ao mesmo tempo, seu governo ia acumulando marcas ambíguas. Para alguns, Bernardes era o estadista duro que impedira o país de se partir em revoltas regionais, que colocara fim à guerra no sul, que esmagara levantes e mantivera a unidade territorial. Para outros, era o símbolo do retrocesso. O presidente que governara sob censura, que mandara bombardear São Paulo, que permitira abusos em nome da ordem. As ruas da capital, anos depois, ainda guardariam memórias de prisões arbitrárias, de jornais fechados, de telegramas interceptados. Não era um legado fácil de carregar. À medida que se aproximava o fim do mandato, Bernardes começou a se perguntar, em momentos de silêncio, até que ponto o preço pago tinha sido inevitável. Olhava para trás e via o menino de Viçosa, o jovem advogado obsessivo com as regras, o governador que se orgulhava da disciplina administrativa e o presidente que passara 4 anos caminhando sobre um campo minado. O estado de sítio, que surgira como resposta emergencial às crises, tornara-se a moldura cotidiana de sua experiência de poder. A rivalidade com Nilo, interrompida pela morte, dera lugar a um inimigo mais difuso, quase sem rosto. A própria desconfiança do exército na política tradicional. Quando chegou a hora de preparar a transmissão do cargo a Washington Luiz, o país já não era o mesmo de 1922. Havia um rastro de pólvora no mapa, desenhado pelas marchas da coluna Prestes. Havia uma memória de bombardeios urbanos nos paulistas. Havia um gosto amargo de exceção permanente na boca de muitos cidadãos. Bernardes organizou a saída como organizara tudo na vida. Com cuidado, com cálculo, com atenção a cada detalhe cerimonial. Queria, ao deixar o catete, passar a imagem de um presidente que cumprira integralmente o mandato, enfrentando tempestades sem abandonar o timão. No fundo, porém, sabia que a história não se resumia ao gesto público de entregar a faixa presidencial. O relógio que o acompanhara desde o dia da posse, marcando cada minuto como se fosse um passo em direção a um abismo possível, continuava a ecoar em sua cabeça. Ele havia chegado ao fim do prazo. 4 anos completos, sem ser derrubado por golpes, sem ceder a pressões para renunciar, sem permitir que um novo Nilo surgisse para disputar a faixa. Mas o que fazer com as marcas deixadas por esse trajeto? O que significaria, para o homem de carne e osso, viver depois de um mandato em que cada decisão parecia uma escolha entre a desordem e a dureza? Ao deixar o palácio, com a faixa já nos ombros de outro, Arthur Bernardes experimentou uma sensação paradoxal de alívio e vazio. As luzes, os rituais, os ministros, os telegramas urgentes, tudo isso ficara para trás. Mas as perguntas, os fantasmas, as acusações, essas o acompanhariam para onde quer que fosse. A história oficial registraria que ele governara em tempos excepcionais, sob ameaças reais, e que preservara a unidade do país. Mas as conversas sussurradas, nos cafés e nas casas, continuariam a questionar o custo disso. Para além dos decretos, dos estados de sítio, dos levantes, restava ainda um outro capítulo, mais íntimo, mais silencioso, que começaria exatamente quando terminou o mandato,
e que definiria, com o passar dos anos, o verdadeiro peso de seu nome na memória do Brasil. Imagine ter passado 4 anos com a caneta mais poderosa do país na mão. E poucos anos depois, ouvir gritos na rua pedindo a sua cabeça, ver pedras estilhaçando as janelas da sua casa, sentir na pele o ódio que antes parecia dirigido apenas contra um sistema abstrato. Esse foi o caminho de Arthur Bernardes depois que deixou o Palácio do Catete. Da faixa presidencial ao exílio, do rótulo de ditador, a condição de opositor de outra ditadura e, por fim, a luta contra o inimigo mais implacável de todos, o tempo que ia apagando rostos, certezas e cicatrizes enquanto ele ainda tentava ajustar as contas com a própria história. Nos primeiros meses fora da presidência, Bernardes descobriu que a vida de ex-chefe de Estado podia ser, ao mesmo tempo, confortável e envenenada. Voltou à rotina de advogado, de articulador nos bastidores, de político mineiro acostumado a conversar em salas discretas, com cortinas pesadas e café forte sobre a mesa. Mas onde quer que fosse, levava consigo um rastro de murmúrios. Alguns o saudavam com respeito sincero. Foi o homem que segurou o país quando tudo parecia explodir. Outros, mais jovens, olhavam de soslaio e cochichavam. É o presidente que mandou bombardear São Paulo. O fantasma de Nilo Peçanha, morto, mas ainda presente na memória dos que o viam como o presidente que poderia ter sido, continuava pairando. Em reuniões políticas, às vezes Bernardes captava frases soltas. Se Nilo tivesse vencido, será que teríamos vivido tanto estado de sítio? Era como se a rivalidade não tivesse terminado com a morte do adversário. Apenas migrara para um tribunal invisível, o da comparação permanente. Ele não aceitou, porém, a ideia de se tornar apenas uma sombra respeitável, um retrato pendurado numa parede qualquer. Em 1927, voltou ao Congresso, trazendo consigo a experiência de quem conhecera o topo da montanha e o abismo ao redor. No plenário, sua voz não era a de um orador arrebatador. Era a de um homem minucioso, que falava de finanças, de responsabilidade fiscal, de equilíbrio entre estados, mas cada pronunciamento vinha marcado por uma tensão silenciosa. Bernardes sabia que, fora daquele salão, o país já não era o mesmo que ele governara. Os tenentes não haviam desaparecido. Tinham se espalhado, se infiltrado em partidos, jornais, associações. A coluna Prestes continuava sendo um mito vivo, percorrendo conversas em mesas de bar como prova de que o Brasil do café com leite estava com os dias contados. Enquanto isso, do outro lado da cena, um novo rival se configurava. Não era Nilo, não era um tenente em armas. Era um político gaúcho, de fala calma e olhar calculista, que se movia com habilidade entre estancieiros, militares descontentes e jovens que sonhavam com um país menos oligárquico. O nome dele começava a aparecer com insistência em relatórios e conversas. Getúlio Vargas. Para Bernardes, a princípio, era apenas mais um líder regional de peso. Alguém a ser monitorado, respeitado, eventualmente negociado. Mas aos poucos, a figura de Vargas cresceu como uma sombra nova, projetada sobre o cenário antigo, disputando com o próprio Bernardes o papel de intérprete da crise do regime. Enquanto o ex-presidente dizia que era preciso corrigir excessos, reforçar instituições e manter a República nos trilhos, Vargas falava em renovar, moralizar, ouvir a voz das ruas. Em essência, disputavam o mesmo terreno, o do futuro possível do Brasil. O relógio, que durante o mandato marcara cada dia como uma batalha para chegar vivo ao fim dos 4 anos, voltou a bater alto em sua cabeça quando as tensões de 1930 começaram a se acumular. O café enfrentava dificuldades, a economia oscilava, estados reclamavam de privilégios alheios. E o pacto que sustentara a República, velha rangia como madeira velha sob peso demais. Bernardes via nos bastidores a sucessão de Washington Luiz como um xadrez delicado. Precisava garantir que o próximo presidente não apenas fosse eleito, mas fosse capaz de preservar o edifício que ele ajudara a manter, em pé durante a tempestade tenentista. Ao ouvir o nome de Getúlio Vargas como candidato de uma aliança oposicionista, sentiu uma fisgada incômoda. Aquele homem representava, em grande parte, a síntese das queixas que durante 4 anos haviam sido dirigidas ao seu governo. Quando a Revolução de 1930 explodiu, Bernardes não estava mais no centro do palco, mas era impossível não vê-lo como um símbolo do regime que se queria derrubar.
Nas ruas, multidões bradavam contra as velhas oligarquias, contra o governo dos coronéis, contra tudo aquilo que, na percepção de muitos, Bernardes encarnara com seu estado de sítio contínuo. A rivalidade com Nilo, que tanto o consumira na década anterior, parecia subitamente pequena diante do novo confronto. Agora, o adversário não era mais um só homem, mas uma coalizão inteira, com Vargas à frente, tenentes nas retaguardas, jovens entusiasmados nas praças, e uma parte significativa do exército disposta a apostar em soluções de ruptura. Em poucos dias, o que fora uma campanha eleitoral disputada transformou-se em movimento armado. Foi então que o conflito, que até ali acontecia nas cúpulas, bateu literalmente à porta de Bernardes. No Rio de Janeiro, em meio ao avanço revolucionário, sua casa tornou-se alvo de fúria popular. Pedras voaram contra as janelas. Vozes roucas gritavam seu nome misturado com insultos. Alguém tentou arrombar o portão. Lá dentro, em uma sala escura, ele discutia às pressas com aliados. Ficar, correr, pedir proteção, buscar asilo. O tempo parecia comprimido em minutos. Não havia mais 4 anos, 4 meses, 4 semanas. Havia talvez 45 minutos para decidir se continuaria em solo brasileiro ou se aceitaria a condição humilhante de fugir. O homem que, do Catete, determinara estados de sítio e marchas de tropas, agora dependia de um navio estrangeiro, de permissão diplomática, de um corredor improvisado entre soldados tensos e uma multidão à beira do linchamento. A opção foi dura, mas clara. Sobreviver primeiro, discutir honra depois. Bernardes embarcou rumo ao exílio em Portugal, levando na bagagem mais do que roupas e papéis. Levava também a amarga sensação de derrota, de ter sido expulso não apenas do poder, mas do palco principal da história do Brasil. Em Lisboa, ocupou apartamentos discretos, caminhou por ruas estreitas de pedra, ouviu o som de sinos que não lhe diziam respeito. À distância, acompanhava as notícias do país como quem lê sobre um parente em coma. Sabia que, a cada decreto de Vargas, a velha república era desmontada peça por peça, e que seu próprio nome ia sendo depositado com cuidado na prateleira dos culpados. A ironia era cortante. O presidente marcado pelo estado de sítio, o homem acusado de governar à sombra da exceção, agora assistia, impotente, à construção de um novo regime que, em poucos anos, levaria a palavra ditadura a outro patamar: o Estado Novo. No exílio, as lembranças do Catete ganhavam contornos agudos. À noite, Bernardes se pegava reencenando debates, repassando decisões, imaginando caminhos alternativos. E se não tivesse insistido tanto na dureza? E se tivesse aberto mais canais de diálogo com o exército, ouvido mais os tenentes antes que pegassem em armas? E se Nilo tivesse vencido, como tantos diziam, e fracassado de modo ainda mais retumbante? Será que o país teria aprendido algo? Essas perguntas não eram apenas exercícios de vaidade. Eram o modo como ele tentava se manter jogador num tabuleiro do qual havia sido varrido. Ao mesmo tempo, guardava um ressentimento crescente em relação a Vargas. Não o via apenas como o líder da Revolução Vitoriosa, mas como o homem que capitalizara, em seu próprio benefício, todas as fraturas que haviam se aberto durante seu governo. Quando, em 1932, a anistia permitiu seu retorno, Bernardes desembarcou no Brasil como um personagem ambivalente. Para alguns, era ainda o símbolo do passado que se queria superar. Para outros, começava a surgir como possível aliado na luta contra os excessos do novo governo. Em Minas, reencontrou a política como quem reencontra uma casa antiga. Reconheceu móveis, cheiros, corredores, mas percebeu, de imediato, que as paredes tinham sido mexidas. Jovens líderes falavam uma linguagem diferente, misturando nacionalismo, social, modernização. O ex-presidente percebeu que, se quisesse permanecer relevante, teria de fazer algo que, para ele, era quase uma revolução íntima: reposicionar-se. Foi assim que o homem do estado de sítio, o presidente que governara sob acusações de autoritarismo, começou a se apresentar como defensor da legalidade diante do avanço de Vargas. Não era um salto tão incoerente quanto parecia à primeira vista. Na cabeça de Bernardes, o estado de sítio sempre fora um instrumento constitucional, uma válvula de emergência prevista nas regras do jogo. O que via agora, com preocupação crescente, era o jogo em si sendo reescrito por um grupo que parecia disposto a transformar excepcionalidade
em rotina permanente, sem nem sequer manter a ficção de que tudo se dava dentro da velha moldura republicana. Em discursos discretos, em conversas de bastidores, em artigos de jornal, passou a criticar o acúmulo de poderes nas mãos de Vargas, a erosão da autonomia do Congresso, o clima de salvação nacional, que justificava tudo. Em 1934, voltou a ter assento no parlamento, participando da Assembleia Constituinte que tentava dar um novo formato institucional ao país. Na tribuna, a rivalidade com Vargas era nítida, ainda que raramente expressa em ataques pessoais. Bernardes falava de freios e contrapesos, de garantias constitucionais, de limites à intervenção federal nos estados. Sabia que, para muitos, era difícil ouvi-lo reclamar de centralização depois do que fizera como presidente. Mas justamente por isso, sua voz tinha um peso singular. Era o testemunho de quem conhecia, por dentro, as tentações e os perigos, de governar à sombra de poderes extraordinários. Ainda assim, o curso da história parecia indiferente às suas advertências. Em 1937, com o golpe do Estado Novo, Vargas fechou o Congresso, suspendeu a Constituição e inaugurou uma ditadura aberta. Bernardes viu, com amarga lucidez, o que sempre temera: a exceção transformada em regra, sem disfarces. Com direitos políticos cassados e vigiado de perto, ele se viu novamente empurrado para as margens. A diferença agora é que não havia navio rumo ao exílio. Havia, sim, um cerco silencioso. Cartas interceptadas, telefonemas anotados, deslocamentos observados. O ex-presidente, que um dia fora a personificação do poder civil sobre os quartéis, agora tinha de medir palavras para não acabar preso, por um regime que se dizia revolucionário e popular. O mundo à sua volta também havia mudado de maneira vertiginosa. Lá fora, a Europa mergulhava em regimes totalitários, e o eco dessas experiências chegava ao Brasil por meio de partidos, jornais, discursos inflamados. Lá dentro, um velho político mineiro, de olhar cansado mas mente aguda, tentava entender como encaixar a própria biografia nesse cenário, em que as palavras ditadura, povo, ordem e revolução pareciam ter trocado de lugar. A queda de Vargas em 1945 e a redemocratização abriram uma última janela de tempo para que Bernardes tentasse reposicionar sua imagem. Já idoso, voltou a participar, com vigor surpreendente, das articulações que levaram à criação de novos partidos, à reorganização da vida parlamentar, à preparação de eleições livres. Não buscou a presidência de novo. Sabia que essa corrida agora pertencia a outra geração. Mas fez questão de deixar claro, em encontros, cartas e pronunciamentos, que se via como parte da linhagem dos que, com todas as falhas, tinham mantido o país unido em tempos de caos. Quando apoiou candidatos contrários ao retorno de Vargas pelo voto, não era apenas uma disputa política, era a continuação de uma batalha pessoal, travada há décadas, pela definição de qual projeto de Brasil prevaleceria na memória coletiva. Nesse período final, o inimigo principal já não era Nilo, nem os tenentes, nem mesmo Getúlio. Era o tempo, correndo mais rápido do que nunca. Bernardes percebia que nas escolas, nos jornais, nas conversas de esquina, as histórias sobre a Revolução de 1930, a coluna Prestes, o Estado Novo ganhavam contornos épicos. Seu próprio governo, em contraste, era muitas vezes reduzido a poucas linhas. Presidente do estado de sítio, enfrentou revoltas tenentistas, acusado de autoritarismo. Doía perceber que a complexidade daqueles anos, o esforço para equilibrar finanças, a tentativa de pacificar o Sul, os jogos delicados, com governadores e generais, se condensava num rótulo simplificador. Em reuniões familiares, quando algum jovem ousava dizer que, com Getúlio, o povo foi mais ouvido, o velho ex-presidente apertava os lábios, respirava fundo e, às vezes, ficava em silêncio. Noutras vezes, respondia com histórias detalhadas, números, datas, tentando mostrar que, se tivesse tido um pouco mais de apoio, talvez a República Velha tivesse encontrado um caminho de reforma gradual, sem revoluções. Com a saúde aos poucos minada, Arthur Bernardes passou a se recolher com mais frequência. Escrevia memórias, notas, cartas longas em que tentava organizar, com a mesma disciplina de sempre, a narrativa de sua vida pública. Nas páginas, voltava à infância em Viçosa, à formação como advogado, ao governo de Minas, à presidência turbulenta, ao exílio, à oposição ao Estado Novo. Não era apenas um exercício de lembrança.
era o último movimento de rivalidade com seus adversários, vivos e mortos. Enquanto Vargas ocupava cada vez mais o imaginário popular como pai dos pobres ou ditador, enquanto Prestes era reverenciado por alguns como Cavaleiro da Esperança. E Nilo permanecia, na lembrança de seus seguidores, como o presidente que o Brasil não teve. Bernardes tentava, com palavras, reivindicar um espaço para si. Não como herói luminoso, mas como o homem que aceitara carregar o peso de medidas impopulares para evitar, dizia ele, que o país se estraçalhasse. Quando morreu, em 23 de março de 1955, no Rio de Janeiro, o Brasil já não era aquele que ele conhecera ao assumir a presidência em 1922. O país urbanizara-se, novas indústrias surgiam, massas de trabalhadores começavam a se reconhecer como força política. Ainda assim, nos obituários publicados nos jornais, seu nome apareceu com sobriedade. Ex-presidente da República, protagonista de Período Conturbado, figura importante da política mineira e nacional. Em algumas redações, jovens repórteres perguntaram aos mais velhos: ele foi herói ou vilão? A resposta geralmente vinha com um meio sorriso e um encolher de ombros. Depende de quem conta a história. Em Viçosa, sua cidade natal, bandeiras foram hasteadas a meio mastro. Algumas pessoas lembraram do menino magro que percorria as ruas de terra sonhando com leis e tribunais. Em quartéis pelo país, oficiais que estudavam a história dos levantes tenentistas encontravam seu nome associado à repressão, mas também à obstinada defesa da autoridade civil sobre o exército. Talvez o legado de Arthur Bernardes esteja justamente nesse lugar incômodo, entre pedras atiradas e homenagens discretas, entre acusações de dureza e reconhecimentos de coragem. Ele não foi o presidente da reconciliação, foi o presidente da tensão permanente. Carregou, durante e depois do mandato, a marca de um homem que acreditava que a ordem valia o sacrifício da popularidade e que, por isso mesmo, se tornou alvo preferencial de todos os que sonhavam com rupturas. Ao enfrentar Nilo, enfrentou uma versão alternativa de si mesmo. O político que prometia um caminho mais suave. Ao enfrentar Vargas, mediu-se com um rival capaz de incorporar o grito de mudança que amadurecera justamente nas rachaduras abertas durante seu governo. No fim, o relógio que o acompanhara desde o início, marcando prazos, cercos, estados de sítio, exílios, anistias, parou no dia de sua morte. Mas as perguntas que ele deixara para o Brasil continuaram a ecoar. Até que ponto se pode dobrar as regras para salvar um regime? E quem, afinal, tem o direito de contar essa história como vitória ou derrota?